Queridas amigas, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez para fazermos o comentário a respeito de O Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos para que juntos façamos uma prece. Pai amado, Senhor de infinito poder e bondade, neste momento te rogamos que derrame sobre nós as tuas luzes, levando conforto, levando carinho, levando coragem, levando confiança, levando esperança para todos aqueles que nesse momento possam ouvir a nossa voz e sentir aquilo que desejamos. Muito obrigado. Para adoçar o início do nosso trabalho no dia de hoje, que tratará do capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, um pouquinho de poesia do livro Há 2000 anos, de Emmanuel e Chico. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só, no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. É uma leitura bem interessante, a qual sugiro aos amigos o livro Há 2000 anos. O capítulo 22, não separar o que Deus juntou, nos seus itens 1, 2 e 3, que tratam da indissolubilidade do casamento. Eu fiz esse início porque normalmente todo mundo, quando fala, da indissolubilidade do casamento neste capítulo, só pensa nos casais, mas vocês verão mais tarde que a proposta de Jesus, na verdade, ela é mais ampla. Ela não trata apenas só da vida do casal, mas também das uniões de forma geral. E aí nós veremos então alguns aspectos. Vou começar com vocês lendo aqui este trecho inicial do item 1, onde é a citação do capítulo 19, dos versículos 3 a 9 do Evangelho de São Mateus. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Aqui eu já faço um parêntese, porque é difícil imaginar a palavra despedir sem o contexto de hoje. Então imaginem só o marido hoje despedindo a mulher, como naquele programa de televisão, onde primeiro foi um ex-presidente americano que tinha esse programa, e depois a versão brasileira era de um grande empresário que no final de cada episódio alguém era demitido naquele reality show. Então ele olhava para a pessoa e dizia: você está demitido. Então eu fiquei imaginando o marido naquela época despedindo a mulher. Observem desde já, queridos amigos, a evolução humana. Ainda temos problemas, hoje temos, mas certamente a humanidade vem evoluindo nos seus hábitos, nos seus costumes, mas principalmente nos seus sentimentos. Dando continuidade, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas
porque então retrucaram eles, ordenava a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa sua mulher, que outro despediu também, comete adultério. Pois bem, vamos aqui por partes, né? É primeiro necessário entender que a lei dos homens, ela é mutável. O casamento, eu fiz uma breve pesquisa, teve inúmeras versões, inúmeros motivos para sua existência, teve diferentes versões na mesma época em países diferentes, teve versões diferentes no mesmo país em épocas diferentes. É realmente algo que não dá para a gente dizer o casamento é assim, é isto e deve ser aquilo. O que há de imutável, somente a lei divina. E a lei divina que rege a união dos seres, e aqui eu já começo a fazer uma abrangência maior, não apenas a união dos sexos, que é também necessária, a gente sabe, para a procriação, mas a união dos espíritos que se buscam para atingir a perfeição. Em nenhuma união eles se buscam para se afinizar, para resgatar débitos passados e para se auxiliar mutuamente nas provações. Esta lei é imutável. Então, todo o resto será sempre discutido. Haverá no futuro uma versão diferente do que é hoje, como hoje já é diferente do nosso passado. E nem podemos ir tão longe, nem necessitamos ir tão longe. A instituição do casamento foi como mais ou menos como nós conhecemos hoje, teve origem na Igreja Católica, não que não houvessem as versões anteriores, mas mais profundamente enraizada na sociedade lá pelos anos 1100, 1200. Então, muita água rolou antes de que isso acontecesse e depois desse início, muita coisa mudou também. Então, eu não vou entrar aqui muito nesta questão do que uma religião ou outra pensa e também nem tanto de como as leis humanas tentaram reger. O que é necessário entender é que antes, no início do casamento, quando as uniões eram feitas de forma não regrada, os objetivos principais eram a manutenção da espécie, mas mais além disso, era a manutenção do poder. Era a união de famílias com mais ou menos o mesmo poder aquisitivo, ou uma um pouco maior do que a outra, com o objetivo de manter as posses. Então os noivos eram unidos não pelo amor que poderia haver entre eles, o seu desejo de estar junto, de criar uma família, não. Era o objetivo da família, dos pais, dos avós, de terem ali a perpetuação dos seus bens. E quando isso acontecia, normalmente se dizia que isso traria a felicidade. E aqui eu vou ler já um pedacinho do item 3. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. E então Kardec comenta: nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum.
Veja bem, a observação de Kardec é, na média, o normal é a lei de amor não ser respeitada, e eu vou dizer para vocês, muito ainda hoje acontece, bem menos, acredito, do que antigamente. Porque antes as pessoas, como eu disse, eram forçadas, eram levadas a aquele casamento por fins normalmente materiais. Hoje eles ainda são materiais, ainda existe isso, mas já está mais no lado, eu quero casar com aquele homem porque ele é muito belo, porque ele é forte, tem barriga de tanquinho, ou então aquela mulher, olha que bonita, que pernas torneadas, né? Então ainda o material da beleza que enuvia, aquele véu que acaba encobrindo o verdadeiro motivo pelo qual deveriam estar se unindo as pessoas, que é o ser que está dentro daquele corpo. É o espírito que pensa, que ama, que tem desejos e que busca se unir a outro espírito para não estar só, para crescer, entenderam? Então, o que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, levando em consideração esses interesses materiais, se dizia então que se as bolsas estavam bem aquinhoadas, né, se o casamento era de conveniência, então dizia-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Esta era a ideia. Hoje nós já buscamos, vamos falar novamente da média, uma união com alguém que nos faça companhia, que seja aquele nosso parceiro ou parceira para o crescimento mútuo. Mas ainda há muito, como disse Kardec, né, da vaidade, do orgulho, da cupidez. Ainda vemos outras coisas que acabam por nos embaralhar e não vemos o que realmente nos interessa. Aqui eu me lembro de um filme, o qual eu sugiro também, já é bem antigo, ele é de 1990 e alguma coisa, é da década de 90, se chama Como Água para Chocolate, que trata muito bem dessa relação do casamento e das leis que regem e como isso acaba por interferir no amor, na concretização do casamento, do verdadeira união. Naquele filme, não vou dar spoiler, apenas um breve comentário, a filha mais nova de uma família era obrigada, naquela época no México, onde se passa o filme, ela não poderia casar, era obrigada a permanecer solteira, morando na casa dos pais, para cuidar da mãe, até que a mãe morresse. Então ela não poderia se casar. Vejam o absurdo. Ela se apaixona por um rapaz, o rapaz também gostava dela, porém a mãe não permitiu o casamento, impediu o casamento e ainda fez com que a outra irmã mais velha, 2 anos, casasse com o amor dela, né? Então, e interessante neste filme é o sentimento que a cozinheira, a filha, tem uma relação muito íntima com comida, muito bonito. E então ela, no dia do casamento, ela está muito triste, ela chora ao preparar o bolo do casamento, e todos, ao comerem o bolo, também sentem aquela mesma saudade do amor que não terão ou que nunca tiveram. Então é muito bonito, é um filme bem interessante que leva em consideração isso. Como eu falei antes, o casamento mudou muito, né, gente? Então, não levando melhorando, mas ainda não levando em consideração a lei de amor. Então, o que interessa, na verdade, são as leis, essa lei de amor que une os seres. Então, eu trago para vocês
um texto de Emmanuel para a gente chegar à reta final desse nosso trabalho. Está no Livro da Esperança e diz assim: uniões de prova. Para aqueles que pensam que o casamento é uma coisa simples e as relações são coisas simples, e aqui eu falo dessa abordagem mais ampla porque nós temos filhos. Hoje o casamento não é apenas homem e mulher, hoje o casamento é de seres que se amam. Vale a pena a gente refletir sobre essa fala de Emmanuel. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Devemos lembrar das nossas relações do passado. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a feição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos, enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação. Perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Esse é o olhar de Emmanuel, dizendo que todos aqueles que nos cercam têm relação conosco. Nós temos aí, como a gente costuma dizer, o rabo preso. Então, queridos amigos, eu me lembro de uma palestra falando a respeito do casamento, e o palestrante dizia: ama teu bofe, né? Para uma mulher que perguntava, e eu dizia: ame aquele que está no teu caminho, resgate, tenha paciência, mas principalmente o casamento, como diz Rossandro Klinger, o casamento é como eu diria, a exemplificação daquela passagem de Pedro sobre quantas vezes deverei perdoar, 70 vezes 7, como diz Rossandro, isso é o casamento, e eu diria, isso é a família, principalmente. Então, queridos amigos, amemo-nos, tenhamos paciência, tenhamos coragem para enfrentar aquele ser que nos cerca e que por muitas vezes nos traz uma certa aflição. Quando eu falo isso, não estou dizendo aqui que o palestrante consiga fazer
tudo aquilo que diz, e os espíritos estão ao nosso redor o tempo inteiro para nos lembrar que nós não somos. Mas eu aprendi que alguém precisa falar do ideal, mesmo que ainda não o atinja. E para finalizar, queridos amigos, também mais uma poesia, algo que eu decorei lá nos meus tempos de infância, na tentativa de infância não, né? De juventude, para fazer uma conquista diferenciada, né? Eu gostava da poesia já naquela época. Então, para a gente finalizar, com mais uma pitadinha de doçura da poesia, o Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Em tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E talvez quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, fim de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama. E assim, para finalizarmos, mais uma poesia de Vinícius de Moraes, o Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Queridos amigos, o meu desejo então para que todos vocês estejam nesse momento na paz do Divino Mestre, e que essa minha reflexão e estas palavras venham ao encontro de vocês, serenando as dores, renovando a fé e a esperança. Esse é o nosso desejo, e uma boa noite a todos.